Hello guys, hello, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que todos estejam ok. Quero que todos sejam bem-vindos hoje para a nossa aula, né? A aula das nossas aventuras de Robinson Crusoe, né? A obra de Daniel Defoe, onde na nossa nona aula vamos estar vendo aí o capítulo 7, né? Onde depois de tudo o que aconteceu já com Robinson, naufrágio, canibais, todas essas coisas que já aconteceram atrás, né? Hoje a gente já vai estar vendo outro ponto, né? Mais alguma coisa sobre a agricultura, né? Onde tem a Became Farmer and a Porter, né? Onde ele vai estar de acordo com a agricultura, ele vai estar descobrindo, né, a área da cerâmica aí, né, também. Então vamos dar continuidade aqui, ó, o Robson, sempre ali, né, com ele, os seus gatos e cachorro. Então vamos lá, começar, né? Became a farmer and a porter, trabalhando com agricultura e cerâmica. I began to observe what the wheat and dry seasons were like, né? Ele começou a observar como eram as estações úmidas e secas, né? Já para ter uma noção aí de plantação. I learned by trial and error, and as at the end of the rainy seasons I planted barley and rice grains, like those that grew when I shocked out the sack, and nothing happened until months later, when the rains returned, né? Ele aprendeu por tentativa e erro, né? Pois ele plantou grãos de cevada e arroz, né? Desde isso já faz um tempo que ele descobriu um pouco com arroz, né? Da estação chuvosa com aqueles que tinham crescido. Quando chacoalhou o saco e nada aconteceu durante meses, né, até voltar, né, as chuvas, né. At least I didn't plant all the seeds and I tried with another batch in February, né. Pelo menos não plantei todas as sementes e tentei outra plantação em fevereiro, né. Então ele tinha ali guardado outras sacas de sementes, né, para descobrir o que poderia acontecer em outra estação. This did grow well in the rains during March and April, né? Então, ó, já saiu melhor. Essa sim cresceu bem nas chuvas durante março e abril. I then knew that there were 2 rainy and 2 dry seasons. In the rainy seasons, I didn't go out to avoid getting ill, and I spent my time wrapping baskets by and cleaning the branches of trees together, né? Então ele aprendeu que havia 2 estações chuvosas e 2 secas, né? Naquele tempo. Nas estações chuvosas, né, ele não saía para não ficar doente e fazia, né, ficava em casa fazendo cestas entrelaçadas, né, gravetos, com gravetos de árvores, né? Ele teve aí essa descoberta, né? E na estação seca, né, ele continuava explorando a ilha para tentar descobrir o que ele poderia achar mais. Onde tem, né, aqui, ó, in the dry season, I continue exploring the island. I crossed the green valley and reached the other side, né? Então ele atravessou o Vale Verde e chegou ao outro lado, né? Nesse outro lado, ó, ele fala I could make out the sea in a line of land, né? Nesse outro lado ele pôde ver alguma coisa diferente, ó, pôde ver o mar em uma ilha de terra. O que será que ele, né, deve ter desconfiado aí que poderia ser, né, desse outro local? I thought it might be South America or some other island uninhabited by cannibals. Ou seja, ele achou que pudesse ser a América do Sul ou alguma outra ilha habitada, né, por canibais, né.
On my journeys, I came across beautiful places, né? I saw a lot of parrots and managed to catch one, né? Na caminhada dele, né, ele passou por vários lugares lindos, né? Vi um bando de papagaios e consegui apanhar um, né? Mais um ali com ele, um animal. Caso agora um papagaio. On my return trip, my dog caught a young goat, né? Ó, na volta, meu cão pegou um filhote de cabra. I tied it up and left inside the enclosure of my tent in the valley to form a hen, né? Então ali, ó, pegou um filhote de cabra, né? Ó, eu amarrei e prendi no cercado, né? E minha barraca no vale para criar um rebanho, né? Ele já queria criar um rebanho. When I arrived home, I was so tired that I spent a week resting and teaching the parrot to speak. He learned his name, Paul. Dei um nome já pra ele, né? Cheguei em casa tão cansado que passei uma semana descansando e ensinando o papagaio a falar. Ele aprendeu o seu nome, né? Ele, Paul, o nome de Paul. Suddenly, I remember the goat that I had left in the valley and I returned for it, né? De repente ele se lembrou da cabra que tinha deixado no vale e voltou para buscar ela. It was so hungry that as soon as I gave it some leaves from a tree, it followed me like a dog and didn't leave my side, né? Então ali, ó, ela estava tão faminta, né, a cabra, que assim que lhe dei folhas de uma árvore, começou a me seguir como um cachorrinho, né, e não saiu do lado dele, né, didn't leave my side. 2 years had passed since my arrival on the island, and I thanked God for my health and for so many things that I now have, né, agradeceu ali a Deus, né. 2 anos tinham se passado desde a minha chegada à ilha e agradecer a Deus pela minha saúde e por tantas coisas que eu agora tinha, né? De agradecer mesmo, né? Ser numa ilha deserta, esse tempo todo, 2 anos, sem ninguém, sem remédios, sem nada e ainda está sobrevivendo, só ali com seus animais. Before harvesting, I had to protect the crop from the goats with a fence and from the birds with a scarecrow, né? Antes da colheita, tive de proteger as plantações das cabras com uma cerca e das aves com um espantalho, né? I make a sickle for cutting, but I got so little rain that I kept to play again, and meanwhile I prepare a meal to bring the rain in a bread oven, né? Ele fez ali uma foice para cortar, né? Mas a colheita dele não foi tão pequena, né? Que ele guardou os grãos para plantá-los novamente. Nesse meio tempo fiz um moinho e um forno, né? Para pão, né? Os pães. As I couldn't find large flat stones for grinding, I used 2 pieces of wood that I cut and pushed instead, né? Como não encontrei pedras grandes achatadas para, né, moer, usei 2 pedaços, né, de madeira que cortei e poli. Ali, ó. Later, I tried to make pots from clay and left them to dry in the sun, but I noticed that they broke straight away, né? Algum tempo depois, tentei fazer potes de argila e os deixei para secar ao sol, mas notei que eles quebravam muito facilmente, né? By chance, one of the pieces of clay fell into the fire
while I was roasting some meat and when I pulled it out, né? I saw that the piece was hard, né? Então, por sorte, um pedaço de argila caiu na fogueira enquanto eu assava a carne e quando retirei vi que ele estava duro, né? This gave deu uma ideia, né, para ele ali, ó. This gave me the idea of putting the pot I made into the fire and that's how I got stronger pottery. Ou seja, ele já teve ali uma ideia, né, ó, ali, ó. Isso me deu uma ideia de colocar no fogo as peças que eu fazia e assim que consegui cerâmicas mais resistentes, né? Colocou no fogo, conseguiu ali já a produção de, no caso, esses potes que ele fazia, né, para ficar mais resistente. From the time on I could cook meat and make broths, né? Então ali, ó, a partir daí pude cozinhar carne e fazer caldos, né, porque já estariam mais resistentes. I then had an idea for make an oven. I made a big pot and some tiles, né? Tive então uma ideia para fazer um forno, né? Moldei uma tigela grande e alguns ladrilhos, né? When the moment came to bake the bread made from the ground grain, I heated the tiles up with the hot coals from the fire and then removed the coals in order to put the bread on the tiles, and I covered it with the clay pot around this. I placed the coals in front of the head. I managed to bake bread, né? Então, quando ele chegou ali, né, no momento de assar o pão feito com os grãos moídos, ele aqueceu os ladrilhos com as brasas da fogueira e então tirou, né, as brasas para colocar o pão em cima, né? E então, depois, né, cobriu com a tigela de argila em volta e colocou as brasas, né? Com o calor conseguiu fazer o pão, né? The harvest was good, and I calculated the amount of grain that I should sow each year, so as not to grow more than necessary, né? A colheita foi boa e calculei a quantidade de grãos que deveria semear por ano para não plantar mais do que o necessário, né? Ali tem um equilíbrio. All of this took up the third year. By the fourth, remembering the land I had seen from the other side of the island, I bought a canary from a tree trunk, né? Então, ó, tudo isso tomou o terceiro ano inteiro. No quarto ano, lembrando-me da terra que eu tinha visto do outro lado da ilha, fiz um canoa com um tronco, né? Aí a tree trunk, né? Um tronco, né? I made it so big that I later couldn't drag it to the sea, né? Então ela era tão grande que não conseguia arrastá-la para o mar, né? Olha aí a capacidade que ele tinha de fazer, né? Já era bem grande, né? I then realized how important it is to plan things properly before doing them, né? Ele percebeu então como é importante planejar bem as coisas antes de executá-las, né? Ali era muito grande para uma pessoa só conseguir arrastar para o mar, né? My life on the island also taught me that the value of things is in enjoying them, not in accumulating them without using them, né? Minha vida na ilha também me ensinou que o valor das coisas está em apreciá-las, não em acumulá-las em quantidade, né?
Ou seja, ali ele já sabia bastante coisa, foram 2 anos de realmente aprendizado, né? E como ele falou aí, ó, tem que dar valor até as pequenas coisas, né? Ó, essas coisas, cada coisinha que ele foi fazendo, né? Ó, cada coisinha que ele foi fazendo teve um valor. Teve ali o que? Os animais, né? Que ele foi conquistando de uma certa forma. Já foi ali aprender a fazer cerâmicas mais resistentes, né? Tudo ele foi calculando e fazendo do jeito dele durante esses 2 anos lá na ilha, né? Que ele ficou lá na ilha, né? Foram 2 anos, mais 2 anos bem valiosos para ele. E que quando ele fala nessa questão aqui, ó, acumulá-las, né? Ó, não em acumulá-las sem quantidade, né? Ele fala, ele quer talvez esteja puxando quando pessoas pensam em algo de muito valor, que tem muita quantidade, que ter mais é isso, que ter menos é aquilo. Não. Aqui na vida dele, ele não teve tantas coisas de valor, né? Nesses 2 anos que ele passou na ilha. Mas foram pequenas coisas que realmente podem até ter tido mais valor do que essas coisas que ele menciona, né? Que poderiam ter sido de valor. Então, pessoal, aqui será o nosso último capítulo, certo? Na nossa 10ª aula, onde é Cannibals Appear, né? Onde aparecem canibais, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje, penúltima aula, né? Nossa 9ª aula. E fico aguardando vocês para o nosso último encontro, ok? Um abraço a todos, bye bye.